Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, ouvinte, olá, internauta, amigos, você que está aqui acompanhando a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e também assistir pelos meios mediáticos da internet. Você que nos patrocina com a sua atenção, voltamos aqui com o estudo da Gênese no programa A Luz na Penumbra e vamos abordar hoje, dando continuidade ao capítulo 2 da Gênese, Deus, que é um assunto bastante complexo e por isso pedimos o auxílio aqui do nosso querido amigo Cláudio Conte, que é cientista, orador espírita, pesquisador, tanto na área como cientista, claro, e também da questão da doutrina espírita, com suas contribuições, que hoje, junto com Isabel, nossa companheira de estudo, estamos presentes aqui iniciando o estudo. E vamos começar, Isabel. Eu vou propor aqui os 3 itens, item 9, 10 e 11 dessa leitura, e entrego para vocês para fazerem as suas considerações e reflexões. E começamos no item 9. A gente não pode também dar bom dia para os ouvintes, Isabel, Boa tarde, boa noite. Pronto, Isabel, meu Deus desculpa. Do céu, estamos aqui, né? Como o Canrobert falou, estamos aqui com o nosso convidado, bem que você falou na semana passada que a Isabel, a CEO, a esposa dele, a outra Isabel, tinha garantido a presença dele aqui com a gente. Que bom, que maravilha poder estar com vocês aqui hoje de novo, Cláudio. Eu falo vocês, não estou nem me referindo só a Canrobert, que ele já deu bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Mas a esposa dele, a Isabel, que está com a gente aqui também no estudo, participando, assim, pelo menos na sustentação, já que ela não quer falar. É isso, quero agradecer a presença aí, Cláudio. Vamos então dar continuidade a isso. Se você quiser dar bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, eu abri uma oportunidade para você agora, Cláudio. Eu posso dizer bom dia? Pode. Olá. O Cão não deixa, mas eu deixo. Obrigado, Isabel. Olá a todos os amigos. Como sempre, uma grande satisfação poder compartilhar um pouco dessas reflexões, no sentido de tentar, aprimorar um pouco o nosso entendimento sobre Deus, que é um tema tão complexo ainda para nós. Então vamos lá, vamos abordar aqui o item 9 do capítulo 2. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser que é ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim por diante, até o infinito. Aqui vem uma pegada que eu acho que o Cláudio gostou e acho que é por onde ele começa, que Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma pode produzir, ou então teria sido criado por outro ser anterior, e aqui é para dar nó na cabeça mesmo, e nesse caso este ser é que seria Deus. Se supuséssemos para Deus um começo ou um fim, poderíamos, portanto, conceber um ser como tendo existido antes dele ou podendo existir depois dele, e assim por diante, até o infinito. Fechando aqui ainda na leitura, Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Caramba, Cláudio e Isabel, para vocês a reflexão, porque é muita informação chegando aqui. Está com vocês.
Tá comigo? É melhor ficar só com Cláudia. Então passa para ele, o microfone está ali, tá ativo. A gente tem que aproveitar a presença dele para fazer essa discussão com a gente aqui. Muito Realmente obrigado. É bem complexo. Responsabilidade é grande aqui. Bom, com relação, vamos começar pelo início, né? Como o Cam falou, até na semana passada ele falou isso, começar pelo início. Suprema e soberana inteligência. Então, quando nós vemos soberana inteligência, né, é baseado muito no que nós falamos na semana passada. Porque nós vamos analisar alguma coisa soberano baseado em conceitos que não são soberanos, quer dizer, baseado em nós mesmos. Então, essa inteligência soberana, a única reflexão que nós podemos fazer mesmo é que ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo e eu não sei de tudo, isso significa que ele sabe coisas que eu não sei. Certo? Então, quando nós vamos estabelecer conceitos rígidos acerca de um ser que sabe tudo, enquanto o meu conhecimento é limitado, então eu já tenho por premissa básica que minhas avaliações elas são falhas. Mas é o que eu tenho hoje. Isso aqui é importante salientar. Isso que é importante hoje. O que eu tenho hoje, com o avanço do conhecimento, é mais que se tinha no século XIX, quando surgiu a codificação. Então, me cabe fazer o exercício de entendimento. Porque se fosse falar no século XIX sobre a telefonia celular, inclusive sobre esse estudo que nós estamos fazendo, aí já seria um milagre, porque afinal de contas, né? Eram os primórdios ainda do telégrafo e da luz elétrica, nós não tínhamos essa disponibilidade tecnológica, nada disso existia. Então, nós estamos analisando um ser cuja inteligência não é comparável com a nossa. Então, só por isso nós já precisamos ter a mente aberta. Então, já precisa dizer, precisa ter a mente aberta para avaliar. Aí nós vamos para Deus eterno. Por isso que Kardec começa com a inteligência suprema. Para dizer, olha só, é tudo relativo, tudo falho que vamos fazer. E aí nós vamos para Deus eterno. Deus eterno é a premissa básica para o nosso entendimento sobre Deus, sobre a criação e sobre nós mesmos. Porque Deus, a eternidade de Deus, ela está relacionada à ausência de tempo. Então, quando fala não teve começo nem fim, se eu colocar de uma avaliação temporal, eu tenho que botar um começo. Essa história de ir levando para o passado, isso é só um exercício abstrato, certo? Que valia em determinado momento, mas hoje, com os avanços do conhecimento, onde já se entende melhor do que é o tempo. Quando eu falo entende melhor do que é o tempo, ou melhor, o que o tempo é, isso significa que hoje já se sabe que não sabemos o que o tempo é. Antigamente se achava que sabia o que o tempo era. Esse é o ponto principal. Tempo é uma criação recente para nós, esse tempo que está no relógio, que está na latitude, na longitude, que está aqui, é uma criação recente da formação humana. Nossos antepassados lá vamos dizer, 500 anos, 1000 anos antes de Cristo, a relação deles com o tempo, como nós falamos tempo, a medição desse tempo não existia. E o astronauta, quando está no espaço, ele está sujeito a uma outra condição de tempo também. Eu estou falando com cientistas. Isso. Né? Então, o tempo, que a princípio era uma grandeza lá com Isaac Newton, né, na mecânica clássica, o tempo era um fluxo contínuo. Depois, com a teoria da relatividade, ele já chegou para o tempo pessoal. Então, tempo é uma coisa pessoal. Eu tenho meu tempo, vocês têm o tempo de vocês. E a quântica? Outra provocação. Com ele é ótimo. Pois é. A quântica é interessante, porque quando você junta a quântica nisso tudo, você acaba vendo que o tempo é apenas uma percepção. O tempo em si é uma percepção. Eu sinto o tempo, ponto. Agora eu não posso dizer que fora de mim o tempo existe. É igual cor. Cor, você vê a cor verde, cor vermelha, azul, amarelo. E o daltônico não. Não, o daltônico não. Mas a cor é apenas uma percepção. A cor não existe fora do cérebro da pessoa.
entendeu? E não existe nem no olho, ela não existe fora do cérebro existe da estudo pessoa. muito antigo, Da Cor à Cor Inexistente, é um livro de Israel Pedrosa tratando exatamente essa mudança. O azul que você vê relativo ao azul que eu vejo é diferente. É diferente. Está confirmado. O mesmo azul, você olhando lá na palheta de cores, você pode pegar uma palheta Pantone, por exemplo, que é uma expressão bastante dinâmica da criação de cores químicas em todos os elementos. Você vai ter uma visão e eu vou ter outra. Se olhar na tela do computador, de acordo com a calibragem, também já muda no geral. Quer dizer, então não é exatamente essa comparação. Se eu não me engano, teve, acho que uns anos atrás, uma brincadeira na internet que as pessoas colocavam um sapato e tinha duas cores. Era um vestido. Era um vestido? Era um vestido. Um ficava cinza e rosa e o outro azul. Eu acho que explica um pouco isso, né? Explica um pouco isso. Porque nós temos, por exemplo, cor, sabor. Sabor também não existe fora do corpo, né? Ele só existe no cérebro do indivíduo. A cor. Associado, então, ao olfato também. O olfato porque também. O gosto vem pela questão do olfato. O olfato também. Então, essas coisas, elas só existem no cérebro do indivíduo. Tá? A mesma coisa é o tempo. O tempo só existe no cérebro da pessoa. O conceito mais atual sobre o cérebro é isso. Porque é uma percepção. Você percebe a luz, você percebe o som, você percebe o sabor e você percebe o tempo. Tá? Então, esse é o mais assim, atual do que se fala sobre o tempo. E o que acontece? Se eu falo para vocês que o tempo só existe no cérebro de vocês, eu estou dizendo que o tempo não existe. Tá? Então, o caminhar é nessa direção. Então, primeiro foi que o tempo era uma dimensão como largura, comprimento e altura, e hoje, né, já se leva para esse lado que o tempo não existe, ou que o tempo, sendo uma dimensão, todos os tempos são iguais. Então, passado, presente e futuro continua existindo ao mesmo tempo. Então, a teoria, a física quântica, ela traz assim algumas abordagens com relação ao tempo. Então, o que acontece? Qual é a grande questão? Quando eu levo para Deus, Deus está fora do tempo. Então, para Deus não existe tempo. Então, a eternidade de Deus está relacionada com a ausência de tempo. Só que nós somos criações de Deus. Eu sou uma criação de Deus. Então, se eu sou uma criação de Deus, eu, enquanto espírito, também estou fora do tempo. Então, por isso que quando você junta a teoria da física com o conceito espírita, nós vamos para a ideia de que espírito e Deus, eles existem fora do tempo, numa condição atemporal. A grande questão é, como é que é você viver fora do tempo se todo o nosso raciocínio é baseado no tempo? Tudo que vocês pensam, tudo que nós pensamos, está relacionado com tempo e espaço. Sim. Tudo. São nossas referências, né? As referências. Aí eu digo para vocês assim... A gente pergunta aonde você vai ou aonde você está naquele tempo determinado, que pode ser passado, presente ou futuro. Então, acho que são as duas referências. Se a gente, de alguma forma, retira esse conceito onde a gente se agarra, dá um nó, né? Dá um nó. E aí, por isso... que quando Jesus fala que o Pai trabalha sempre, esse sempre nós pensamos que ele está trabalhando, né, ao longo do tempo. Mas não, ele trabalha fora do tempo. Nós trabalhamos fora do tempo. Ele diz o Pai e eu. Pois inclusive. Não, pois Pai e ele. O que isso significa? Aí nós temos várias complicações. Porque se eu tiro o tempo para Deus, eu acabo com aquela ideia de que Jesus é nosso irmão mais velho. Jesus não é nosso irmão mais velho. Não, eu sempre falo isso. Jesus é nosso irmão mais evoluído. Mas eu não posso dizer que ele é mais velho. Especialmente porque eu não me entendo de Jesus. Mas aí eu vou pegar contigo, porque existe aquela ideia de que o mais velho é o mais experiente, o mais vivido, o que tem maior conhecimento. É uma avaliação. É uma avaliação, mas ele é pessoal, igual ele é antropomórfica. É uma avaliação pessoal. Tá? Você avalia Jesus como seu irmão encarnado, né? Mesmo sendo espírito, usa a referência do tempo. Você usa a referência de 2000 e poucos anos. Mas só que existem entre uma mesma família, o irmão mais novo pode ser mais
experiente, mais pode, até conhecedor. porque os espíritos, mas isso é uma outra conversa, porque chegando aqui ao meio do programa, já estamos com 15 minutos de programação, só lembrando, você ouvinte, você internauta que está nos acompanhando, estamos hoje aqui com o estudo da Gênese no programa Luz na Penumbra, que vai ao ar quintas-feiras, e tratando aqui do programa gravado para o dia 5 de junho. Na nossa mesa, compondo o professor, cientista, engenheiro, Cláudio Conte, também palestrante espírita, contribuidor e pesquisador, que está abordando o tema. E hoje já passamos por aqui, você busque lá no início da gravação, isso que é o fantástico, que nós já tivemos os itens 9, 10 e 11, ainda o 11 não, ainda vou deixar com ele o 11 para fazer, e agradecendo o patrocínio da atenção de vocês com a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Volto para Isabel aqui. Não, vamos voltar comigo não, Roberto, vamos voltar com o Cláudio. A gente tem que te falar um pouco aí desse Deus imutável, né? Pois é. Concluindo. Por que é importante esses nossos esses debates que nós estamos tendo aqui, dessas avaliações, que às vezes parece que estamos confundindo mais do que ajudando? Mas Kardec, quando ele disse para nós que é preciso acompanhar a ciência e se em determinado momento o espiritismo se ver errado, então nós precisamos ficar com a ciência. Capítulo 1 da Gênese, item 55. Pois é. Aí nós vamos reavaliar essa questão. Corrigir a doutrina espírita é complicado, porque como nós falamos, os espíritos responsáveis estão ainda muito avançados da gente. Tem alguns pretensiosos aí. Tem, pretensioso tem. Mas o que nós podemos afirmar é que nós precisamos atualizar a nossa interpretação da doutrina espírita. Então, nós estamos no século XXI, já um quarto de século adentro. O avanço do conhecimento científico... Absurda. Então, eu não posso ficar aqui repetindo as mesmas coisas que repetia no início do século XX, meados do século XX. Certo? Não podemos ficar mais repetindo. Então, o movimento espírita precisa se atualizar com relação a esse avanço da ciência. Eu vou até lembrar aqui, para quem não teve oportunidade, vá lá no app da Rádio Rio de Janeiro, pega o programa Isso é Papo de Espírita, o programa que eu e Isabel levamos ao ar, ao vivo, todos os sábados alternados. Quinzenalmente, né? Quinzenalmente, muito obrigado. Nós levamos o programa e o Cláudio esteve conosco, tratando sobre inteligência espiritual, sua influência na nossa interpretação da doutrina, na nossa interpretação do pensamento e no nosso bem-estar. Lembrar que isso é fundamental, né? Então, Cláudio, o que você contribui para o nosso ouvinte? Porque todo mundo aqui está pensando que tempo é o que está no relógio, e isso não é de fato, porque se eu atrasar o relógio, ele vai marcar o tempo que tiver atrasado. Basta olhar a latitude e longitude. Nós estamos com diferença de horário em países da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, e assim vai. O tempo é uma referência mecânica para que nós estamos com uma referência de latitude e longitude. A gente pode não saber em que latitude e longitude estamos, mas estamos nessa latitude. E é interessante, porque hoje em dia, muitos de nós usamos aplicativos, né? Que sejam aplicativos de localização, de geolocalização, seja no telefone para saber onde um filho está, um parente está, no carro. E é essa forma concreta de localização. Graus, minutos, segundos e décimos. Só tem uma preocupação, Roberto. Será que as pessoas que estão nos ouvindo não vão aproveitar agora e pensar, então posso chegar atrasado? Já que o tempo não existe? Não, gente, isso é uma brincadeira nossa aqui, porque eu às vezes me atraso, entendeu? Então eu ia fazer jus disso aí para o Cão Roberto. Foi uma brincadeira à parte. Vamos seguir, Cláudio, por favor. Foi bom você ter falado na geolocalização. Porque, por exemplo, o nosso GPS, ele usa a referência dos satélites. Certo? 24 satélites. Pois é. Os satélites, eles estão sob um tempo diferente do nosso. Então, isso a gente não pensa às vezes. Porque ele está no espaço, ele está no tempo. Para o satélite, o tempo passa diferente, né? O tempo passa diferente. Então, quando o GPS registra lá a hora enviada, a hora e a localização, velocidade, enviada pelo satélite,
o satélite faz toda a correção da relatividade. Ele aplica a teoria da relatividade. Às vezes a gente pensa, eu não uso teoria da relatividade para nada. A todo momento. Usa no GPS. Os estudantes de ensino médio adoram falar isso. Para que eu vou usar a física? Eu não quero estudar isso. Pois física mas e você está submetido, né? Ele usa, né? Se usa GPS, por exemplo, ele usa a teoria da relatividade. Não tem como. É igual, para que eu vou usar logaritmo? Se não existisse o logaritmo, o indivíduo não tinha, né? Ainda estaríamos lá atrás. Esse eu vou pedir para minha filha. Esse programa minha filha vai ter que escutar com o Roberto. Vai. Porque ela está justamente estudando os logaritmos e ela fica assim, qual a profissão que eu posso ter para não precisar saber de logaritmos? Deus é imutável? Deus é imutável? Vamos para Deus é imutável? Vamos para Deus é imutável. Agora, qual o sentido de imutável, né? Vamos dar um pouquinho de... Essa questão de imutável. Porque você pega lá, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Quando você pega a nossa condição de encarnado, o que mais existe é a mutabilidade. Nós envelhecemos a começar. Evoluímos também, né, Carlos Roberto? A evolução não é tempo, é questão de você se aplicar. Você pode envelhecer ignorante, pode ser um jovem brilhante. Aí é uma questão de quanto se aplica. Nós vamos acreditar que nós espíritas estamos no nosso processo de reforma mas íntima sem e dúvida, estamos tentando a cada dia ser um pouco melhor. Mas aí é a interpretação que o Cláudio nos trouxe. Você pode ter o conhecimento, mas não utilizá-lo. Você recebe o conhecimento e não usa. Você pode ser alguém que ao longo da vida, nesse tempo terreno, físico, calculado aqui, recebeu o conhecimento e não fez nada com ele. Então, você ficou inerte. Não é que você vá regredir, mas você não teve a progressão possível. No que o Cláudio trouxe, nessa questão da relatividade, trazendo novamente, não vou discutir porque eu sou ignorante com relação ao tema, mas é que nós somos mutáveis porque estamos sujeitos a, por exemplo, a primeira coisa, começamos a oxidar, né? É um processo, esse é um processo contínuo, só que a gente vai até os 30 produzindo muito mais células e repondo do que perdemos na troca. Depois dos 30 a notícia é ruim, é que a conta começa a ficar reversa. A Isabel que está aqui conosco está também rindo. Isabel Conte está dando risada aqui no estúdio. Mas é verdade, o tempo bate. Agora, o imutável de Deus, porque aí não tem esse tempo para ele. Pois é. Ou tem? Não. Deus, como nós falamos no anterior, Deus atua fora do tempo. Só que nós, enquanto espíritos, também atuamos fora do tempo. Então, por isso que a questão da evolução, que também se avalia temporalmente para o espírito, mas a evolução do espírito não é temporal, ela não é baseada no tempo. Tá? E outra coisa que nós temos também, nós trazemos toda a nossa análise baseado numa condição particular que é espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Então, nós analisamos a evolução do espírito baseado em espíritos que são compatíveis com o mundo de expiações e provas. Então, nós pegamos uma referência bem rudimentar para ficar analisando o que está muito acima. Então, quando nós vemos Deus é imutável, regem as leis do universo, então, quando eu preciso pegar aqui, olha só, nós temos nesse mundo material. Esse mundo material não é imutável, ele muda. Então, a imutabilidade de Deus e as leis do universo imutáveis também precisam ser muito bem avaliadas. Porque, numa avaliação simplista, nós vamos dizer que nosso mundo é regido pelas leis do universo. Só que ser regido pelas leis do universo devia ser imutável, porque Deus é imutável. Então, nós vamos ter que trabalhar esse conceito de universo. Então, o universo de Deus, aí nós vamos fazer uma distinção, o universo de Deus, que é o objetivo da criação, esse é imutável. Tem espíritos que trabalham para a finalidade da criação. Então, esses espíritos vivem nessa imutabilidade. Nós não trabalhamos para a finalidade da criação. Então, nós estamos numa condição particular. Nessa condição de particular, nós temos a impermanência, como bem colocada pelo budismo.
Então agora, Isabel, vou pedir para você encerrar o programa de hoje, porque o Cláudio, que vai participar do próximo, vai começar por essa pegada que ele deixou no ar, porque deu um nó, e eu quero ajudar a desatar esse nó na cabeça dos nossos ouvintes e internautas. Nossa sorte dos nossos ouvintes, Roberto, que semana que vem ele estará dando continuidade a esse estudo. Vamos agradecer a todos, aproveitem essa semana para lerem um pouco mais desses itens aqui do capítulo 2, né? Os itens que a gente ficou lendo hoje foram o item 11, 12... 9, 10 e 11. Vamos rever, peguem todos eles, peguem lá desde o primeiro item, tá bom? Muito obrigada, Cláudio. Quer dar uma última palavra ou quer deixar o nó para ser desatado na próxima semana? Não, apenas agradecer a atenção de todos e a possibilidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade aqui ao estudo, juntos o fazemos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, neste programa Luz na Penumbra. Nós então damos continuidade ao estudo sobre o céu, motivo e tema e assunto do capítulo 3º da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já falamos sobre a conceituação na Antiguidade, já falamos sobre as estruturas possíveis que estão colocadas aqui particularmente por Santo Agostinho neste 3º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre pluralidade dos mundos, etc., porque há muitos mundos em toda parte, muitos deles classificados segundo a sua configuração vibratória. Portanto, existem espíritos superiores habitando verdadeiros palácios siderais, que poderíamos dizer como representantes do céu, e outros não especificamente como representando o inferno, mas representando as dificuldades que o espírito não evoluído precisa enfrentar. Então, já que estamos no capítulo 3º, o céu, nós já falamos sobre várias dessas situações e dessas configurações, e já também falamos então sobre o que é a felicidade, porque no céu, supostamente e verdadeiramente, estão os espíritos felizes, que são os espíritos bem-aventurados. A felicidade é para os espíritos bem-aventurados. Felicidade não é ociosidade, não é mera contemplação, e na verdade é um conceito que corre de que a felicidade é uma coisa eterna, só contemplativa, mas isto não é verdadeiro. A felicidade é constante atividade, mas isenta de fadigas, porque nós é que nos fatigamos, espíritos ainda inferiorizados. Nós já vimos que a suprema felicidade é a satisfação para com todos os esplendores da criação. E há, naturalmente, então, tarefas que fazem os espíritos felizes, porque felicidade é
atividade, na verdade, produtividade no bem. Então, nós temos os espíritos felizes em suas respectivas missões. E eles vivem com um sentimento de integração em todas as coisas, de penetração de todas as coisas, porque os espíritos superiores têm essa faculdade. E também vivem a ausência de sofrimentos físicos e morais, como é, aliás, próprio de mundos inferiores como o da Terra e como nós vivemos aqui. As missões dos espíritos felizes fazem com que eles tenham uma satisfação íntima, tenham serenidade da alma, que é sempre imperturbável. É o amor que envolve todos os seres que eles cultivam em sua intimidade profunda, portanto, com ausência de atrito pelo contato com os maus. Sobretudo, é a contemplação de Deus, de seus esplendores na criação. É a compreensão de seus mistérios, dos mistérios de Deus, revelados apenas aos mais dignos disso. Porque a felicidade também está nas tarefas que fazem os espíritos felizes e também que nos fazem felizes. Então isto não é o céu? Os puros espíritos, por exemplo, são os mensageiros de Deus na transmissão e na execução de suas vontades, representando esta vibração, este universo vibratório que constitui o céu. Então, eles preenchem grandes missões, presidem a formação dos mundos, como Jesus presidiu a formação da Terra. E eles presidem também a harmonia geral do universo, uma tarefa apenas dos que chegam à perfeição. Embora nós saibamos aqui que a perfeição é relativa a Deus. Deus está absolutamente inatingível, mas existem espíritos que chegam ao máximo possível de perfeição abaixo da perfeição de Deus. Então, quais os espíritos que possuem esses segredos de Deus? São, claro, os da ordem mais elevada. São os representantes diretores do pensamento de Deus. Pensamento aqui com maiúscula. Então, a atribuição dos espíritos, que são os espíritos felizes, são proporcionadas ao seu progresso, ou seja, o critério depende do progresso do espírito para ele receber tais ou quais missões, de acordo com suas capacidades, sua experiência e o grau de confiança que tem em Deus. Esta é uma importante condição, o grau de confiança que tem em Deus. Eles não recebem favores especiais, portanto não recebem privilégios, porque tudo é medido, pesado na balança da estrita justiça, e nós sabemos que a justiça de Deus é perfeita como Ele próprio. E falando, portanto, das missões mais importantes, são aquelas que são atribuídas somente para aqueles que as podem cumprir. Portanto, é o princípio da competência, da evolução atingida, ou do ponto, do nível evolutivo atingido pelos espíritos por seu próprio esforço. Porque sabemos que não há privilégios na lei de Deus. As missões mais importantes, então, são essas que são dirigidas, atribuídas somente aos espíritos que podem cumprir as missões mais importantes, porque eles, em assumindo essas, digamos, magnas missões, eles são incapazes de desfalecer e de comprometer a tarefa que receberam divinamente. Nós lembramos que Kardec perguntou ao seu mentor: e se eu falhar? O seu mentor respondeu: outro virá e fará em teu lugar. Portanto, é bom que nós
não deixemos para depois as tarefas com que Deus atualmente nos honra, atribuindo-nos certas tarefas, certos trabalhos, certos locais de trabalho. Então, a direção de turbilhões planetários é uma das missões de espíritos absolutamente perfeitos, já com a ressalva que fizemos abaixo apenas da perfeição de Deus. Então, esses espíritos têm a direção de turbilhões planetários ou de mundos muito especiais. Logo abaixo, na hierarquia, eles têm atribuições mais ligadas ao progresso dos povos. Tudo isso nós vemos a abrangência imensa dessas tarefas. Turbilhões planetários, mundos especiais, ou então atribuições mais ligadas ao progresso de povos, o que também é uma imensa responsabilidade. A proteção de famílias e indivíduos, ao uso e ao impulso de cada ramo do progresso. Por isso que nós dizemos que cada área, por exemplo, a medicina, a filosofia, a educação e todas as áreas em que se entretém e desenvolve o homem, a humanidade, cada área tem um espírito protetor, um mentor, um desses espíritos aos quais são atribuídas essas tarefas para o desenvolvimento da filosofia ou da arte e assim por diante. Portanto, eles são também, a eles também é atribuída a atribuição, por exemplo, ao impulso de cada ramo do progresso, às diversas operações da natureza. Por isso que nós sabemos que a natureza tem seus mecanismos autorreguladores, mas há espíritos muito superiores, com graus muito elevados de evolução, que são responsáveis pelas operações da natureza. São também responsáveis pelos mais ínfimos pormenores da criação. Portanto, nós vemos que tudo está categorizado, tudo está absolutamente organizado, porque, enfim, nós verificamos que há ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões e todos os esforços. E tudo isso, todas essas ocupações, são aceitas com júbilo, solicitadas às vezes com ardor pelos próprios espíritos, porque são o meio de adiantamento para os espíritos que aspiram ao progresso, porque trabalho é lei. Nós aqui vemos que não só isso diz respeito aos espíritos muito elevados, como também diz respeito a espíritos em nossa posição evolutiva, porque também há para nós, pela misericórdia de Deus, porque trabalho é lei, nós temos também ocupações, tarefas, por misericórdia, oferecidas a nós por Deus, para todas as nossas capacidades, para as nossas aptidões e de acordo com os nossos esforços, ou de acordo com os esforços que sejamos capazes de desenvolver, e devemos tudo aceitar com júbilo. Muitas dessas ocupações nós chegamos a pedir mesmo e recebemos por misericórdia o atendimento ao nosso pedido para evoluirmos. Mas estamos aqui falando das ocupações, operações ou missões mais importantes para os espíritos mais evoluídos. Mas há também missões secundárias, como nós acabamos de ver, porque é de acordo com as capacidades, aptidões e esforços de cada espírito que lhes são atribuídas as missões. Como nós agora estamos dirigindo ou desenvolvendo ou dando continuidade ao nosso estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, dando continuidade
ao nosso estudo no capítulo 3 da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vemos, portanto, que há missões secundárias de acordo com as aptidões, capacidades e esforços de cada espírito. E, portanto, são missões que têm importância relativa em todos os graus. Por exemplo, cada encarnado tem a sua missão, tem os seus deveres para com os seus semelhantes. Assim, um espírito, na sua função de chefe de família, tem como sua missão o progresso dos filhos. Estudamos isso em O Livro dos Espíritos, nas perguntas que tomaram o número, ou os números 582 e 583. Um homem de gênio, por exemplo, um grande cientista que já tem este avanço na sua bagagem pessoal, individual, o homem de gênio então recebe missões para o progresso da sociedade, de grupos. E, portanto, nessas todas missões secundárias é que podem acontecer, coisa que não acontece, lembra? Quando nós falamos das missões mais importantes para somente os espíritos altissimamente evoluídos, que as podem cumprir, porque eles não vão desfalecer, não vão comprometer a tarefa que lhes foi atribuída. Mas aqui, nas missões secundárias, os espíritos podem eventualmente desfalecer, podem renunciar à opção e até às vezes o pedido que fizeram para receber a missão. Não há prevaricações, porque essas questões em que os espíritos podem falir, podem abandonar, não obstante, isto não prejudica o indivíduo somente, implica também em afetar o todo, ou as consequências, a extensão da missão que lhe foi atribuída. Portanto, essas missões, quando há desfalecimentos, prevaricações e renúncias, prejudicam o indivíduo ou o espírito responsável pela tarefa, e também afeta essa renúncia, esse desfalecimento, afeta, às vezes, o abandono mesmo da missão, afeta o conjunto, o todo. Porque todas as inteligências, a rigor, concorrem para uma obra geral, porque Deus não cria nada inútil. Então, qualquer grau que tenha atingido, qualquer inteligência, cada qual tem a medida de suas forças, encarnado ou desencarnado, para receber a sua missão, ainda que secundária. Por toda parte, nós estamos, e todos os espíritos estamos, instruindo-nos e coadjuvando-nos uns aos outros em mútuo recíproco apoio, para juntos podermos alcançar o ápice, essa questão que é absolutamente importante para todos nós. Kardec nos fala sobre isso aqui no capítulo 3 de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele nos fala sobre isso no item 18, no item 15. Então, ele diz: assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal, ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim se perpetuam e consolidam, pela purificação e continuidade de relações, as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Por toda parte, a vida e o movimento, tudo isso existe em toda parte. Nenhum canto do infinito é despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida
por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo, portanto, nenhum local proibido. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Essa é uma informação preciosa que Kardec aqui nos dá, também neste capítulo 3º de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E nessa configuração, nós temos, então, já que estamos falando de espíritos felizes, nós vemos qual é a característica, qual é a essência da felicidade. Não ser pessoal, portanto, não ser egoísta, porque o egoísta não reparte nada, mas a felicidade deve ser repartida, partilhada para com todos. A felicidade, em sua essência e sua característica fundamental, está na comunhão de ideias que une os seres simpáticos, aqueles que sentem a mesma coisa ao mesmo tempo. Os espíritos felizes sentem atração pela similitude de gestos e sentimentos. Formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, em cujo seio cada individualidade irradia sua qualidade, seus fluidos, e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Então, o que fazem essas individualidades? Dispersam-se para cumprirem suas missões. Reúnem-se no espaço para conversarem, para darem contas do trabalho realizado, para congregarem-se em torno de um espírito mais elevado, para receberem instruções e conselhos e orientações para novas missões. Os mundos, neste caso, para os espíritos, são centros de atração, porque há uma analogia entre eles e os espíritos que os habitam. Nos mundos mais adiantados, os espíritos superiores lá estão, a população é mais flutuante. Mas nos mundos atrasados, onde estamos nós, os espíritos inferiores, a população é mais estável, em função do apego deles à matéria, porque então nós não conseguimos avançar no nosso planejamento e na nossa condição vibratória, porque nós temos apego à matéria e custamos muito a vencer as nossas dificuldades. Os mundos superiores, portanto, têm populações flutuantes, porque podem sair, visitar outros mundos, etc. Os mundos superiores, dos mundos superiores, vêm espíritos para semearem os germes do progresso, da esperança, da consolação nos mundos inferiores. Para quê? Além disso, para levantar ânimos abatidos pelas provações e expiações, por isso que nós todos estamos sempre envolvidos pela misericórdia de Deus através dos nossos anjos da guarda e de outros espíritos que têm essas missões de levantar nossos ânimos quando abatidos
pelas provações e expiações próprias de um mundo de expiação e provas. E fazem isso para mais eficácia em sua missão. A esse respeito, sobre as missões dos Espíritos, Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos, perguntas 558 a 584, sobre as missões dos Espíritos. E é nesse conjunto, nessa situação, nessa configuração, que nós entendemos a vida, a habitabilidade, as missões, o trabalho de cada espírito no concerto maravilhoso da criação divina, que tem por objetivo levar seus filhos à felicidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.